Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa incrível playlist de sábado. Viver é morrer ou morrer é viver? Viver é morrer, morrer é viver. O que será que viver significa morrer e por que morrer significa viver? Muitas pessoas bateram palma, elogiaram, ficaram muito entusiasmadas com as informações aqui passadas e eu fiquei, obviamente, bem contente com isso, porque é uma instrução budista bem delicada que nós estamos passando às pessoas que já começaram a entender os mecanismos de crença, começaram a entender como o budismo funciona, como ele trabalha, como ele age diretamente ao indivíduo, claramente não precisando acreditar em certas energias, mas conhecê-las. Quanto mais a gente conhece sobre nossa natureza, sobre o que nos rodeia, como interagimos com as relações desses reinos do mundo, não é mesmo? Entre o reino animal, entre as nossas vaidades, os nossos apegos, a importância realmente de buscarmos conhecer cada vez mais a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza, para minimizar os impactos disso na nossa vida. Como lidar com a raiva, como enfrentar a raiva, como transmutar a raiva, como reconhecer que estamos agindo de maneira errada, seja por uma inveja, uma ganância ou uma necessidade de um apego desenfreado das coisas. Reconhecer, identificar e claramente buscar corrigir antes que seja tarde. A ideia é essa. Então, vamos entender o que é mais um capítulo desse incrível livro. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito conhecido dentro dos templos budistas, mas pouco conhecido e escutado dentro, obviamente, do ouvido cristão, ou do espírita, ou do judeu, que realmente são religiões que mais imperam aqui no Brasil. O que significa tomar refúgio dentro da visão budista? Bom, se você sente uma inclinação espiritual pelo budismo, é um método extremamente efetivo e importante de preparação para a morte é tomar refúgio na consciência búdica, no Dharma e na Sangha. O ideal é tomar refúgio de agora até atingir a iluminação. Muitas pessoas, claramente, fazem uma mensuração com as suas próprias réguas, e algumas réguas são bem pequenininhas e não deveriam nem fazer mensuração, mas muitas pessoas me perguntam, poxa, tio Spook, quem era Buda? O que comia Buda? Por que o Buda fazia isso? O Buda fazia aquilo? Buda não é uma pessoa. O cristão ele está acostumado a escutar a palavra do Salvador, que seria Jesus, que seria uma única pessoa, o único indivíduo que liderou seu povo contra os imperadores para que tomasse novamente a cidade de Jerusalém, que seria então a sua cidade sagrada, o reino de Deus que ele considerava. Ok, Buda não é uma pessoa, nunca foi uma pessoa. Buda é uma consciência, um estado de percepção. Teoricamente, Cristo poderia ter tido uma percepção búdica? Poderia, por que não? Quando Cristo nasceu, 3.000 hebreus já tinham sido crucificados por Tibério, o imperador da época. E, obviamente, muitos hebreus ligados à família de Jesus colocaram ele como um possível salvador, um líder que iria ser criado para liderar um povo contra a destruição de sua cidade sagrada e o massacre de seu povo por meio dos imperadores. E ele se ergue tendo esse conhecimento, esse entendimento sobre questões sociais e políticas da época para tirar, destronar os imperadores. Porém, não foi bem sucedido e acabou morrendo crucificado como um mero indigente, um qualquer, entre ladrões. E isso deveras aconteceu, basta ler o livro de Gerd Tyson sobre as primeiras comunidades cristãs e vocês vão ter essa explicação. Nesse caso, Buda ele passa para um estado de percepção, ou seja, eu quero entender o que está acontecendo com o mundo, eu quero entender as minhas relações com a minha vida, eu quero entender as relações de causalidade, eu quero despertar a minha consciência, a minha inteligência, a minha sabedoria para melhorar cada vez mais a minha vida, o meu eu e aqueles que estão ao meu redor. Entender como uma sociedade age sobre o indivíduo, quais são as imposições, as regras, as situações, aprender a conviver por meio disso, respeitando tudo como um grande equilíbrio. Existem muitas percepções interessantes. Eu tive, por exemplo, um professor
que ele pegou uma lata de Coca-Cola durante uma aula e botou na frente das pessoas e falou: eu quero que vocês entendam o que é uma lata de Coca-Cola. Por quê? Porque vocês vão entender o que está no rótulo, como é feito, o marketing atrás disso, como abrir a lata, em diversos aspectos. E isso é um exercício que ninguém faz. Veja, meus pais sempre falavam, quando eu nasci, que eu gostava de ver a caixa dos produtos para depois abrir os produtos. Eu gostava de ler os manuais, eu gostava de entender como as coisas eram criadas e feitas, para depois, obviamente, usufruir. Por isso que muitos dos meus brinquedos ainda estavam nas caixas, eu guardava as caixas, eu gostava de mantê-los na sua íntegra, para poder admirar, olhar como tudo foi feito. Muitas pessoas não fazem isso, muitas pessoas jogam o manual fora, a caixa fora, pegam o produto, depois reclamam que eles não entenderam como o produto funciona e vão no Google tentar resolver as suas questões. Eu tenho muitos manuais aqui em casa que foram necessários, inclusive, por exemplo, da minha pedaleira. Eu tenho uma guitarra e tenho um pedalboard aqui, eu tenho o manual da minha pedaleira. Eu imprimi para que eu pudesse consultar sempre que necessário. Isso faz parte de um estado de percepção, sempre buscar entender como as coisas são feitas, para depois, quando tiver algum problema, você saber resolvê-las. Ok? Isso é um estado de percepção búdico. Quando a gente fala no Dharma, eu posso colocar de uma maneira interessante para vocês, que é um agregado de costumes bom senso junto à humanidade. Quando o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro alicerce búdico surge, que foi então registrado pela história, pela representação de Siddhartha Gautama, ele traz princípios de como a gente pode manter uma existência de maneira saudável por meio dessas percepções, seja a percepção da impermanência para entendermos a questão do apego. Tudo na vida morre. Nós morremos. Seu pai vai morrer, seu avô vai morrer, seu irmão vai morrer, seu cachorro vai morrer. Tudo, infelizmente, é consumido pela existência. Nós morreremos. A matéria, ela quebra. A matéria é destruída com o tempo. Nada acaba durando tanto. Talvez os pedais da Bose e as baratas durem, mas, em tese, tudo é feito para ser consumido. É interessante e importante a gente entender essas relações de causa e efeito sobre a humanidade, que são parte de um princípio de estudos do budismo. A Sangha é a comunidade budista em que as pessoas estão inseridas. Então, nós estamos inseridos dentro dessa comunidade budista, que nos auxilia, nos acolhe, nos instrui e faz parte de uma nova família que você está colocando. Quando você entra num templo, seja um Theravada, uma Mahayana ou Vajrayana, o Theravada ele é mais monástico, onde você realmente vai se dedicar 100% ao budismo e muitas vezes você não vê a sua família, as relações com a sua família são cortadas. Você só vai rever seus pais depois de muitos e muitos e muitos anos. Então você primeiro vai viver dentro de um grupo de pessoas que estão devotos e colocados ali para estudar, aprender e se tornarem referências no mundo. Por quê? Porque essas pessoas vão propagar o budismo dentro de lugares onde o budismo torna-se ou raro, ou inóspito, ou não existe. Ok? Então, o ideal é tomar o refúgio de agora até atingir a iluminação, ou seja, você vai pedir para ser acolhido, você vai pedir para fazer parte daquilo e você vai fazer votos com relação à sua entrada dentro do budismo. Às vezes as pessoas perguntam se precisam ir à Índia ou ao Himalaia para encontrar um guru para tomar refúgio na forma apropriada. Não, não é necessário. Mas o que é tomar refúgio? O cerne do ato de tomar refúgio é a confiança. Você toma refúgio quando você faz a opção consciente de confiar no Dharma como uma verdade irrefutável. Você decide acreditar na verdade de que todas as coisas compostas são impermanentes. Foi exatamente o que eu falei. Todas as emoções são sofrimentos e assim por diante. Também decide render-se à verdade do Dharma, ao Buda, que ensinou esse conhecimento, ou seja, seria então um Siddhartha que passa pelas suas percepções tudo aquilo que é ensinado e ao longo do tempo, obviamente, vários agregados foram colocados dentro dessa questão. E a Sangha, seus companheiros de prática, que também se renderam a essa verdade. Quando você tiver se rendido de todo o coração e de forma incondicional à verdade, 3 joias, Buda, Dharma e Sangha,
terá tomado refúgio. Nós comercializamos na lojinha japamalas. Esses japamalas, eles têm 3 bolinhas de cores diferentes ou de tamanhos diferentes. Então vocês vão ver, a maioria dos japamalas que não são chineses, mas que são tibetanos ou de outra linhagem oriental, eles são de 111 contas. Geralmente os chineses, eles são de 108, tá? Os de 111, eles consideram as 3 bolinhas, que é o Buda, o Dharma e a Sangha. E a união de todos esses barbantes se dá por um chamado Gurubid, que é uma bolinha um pouquinho maior, tá? Que é o alicerce de todas as pequenas bolinhas onde vocês vão fazer as acumulações dos mantras e do Buda, do Dharma e da Sangha, que é considerado como as 3 joias, que são os 3 princípios fundamentais para que uma pessoa comece a adentrar dentro do budismo e reconhecer a sua natureza búdica, preservando, respeitando as 3 uniões, ok? Você decide acreditar na verdade que todas as coisas compostas são impermanentes e tudo mais, beleza. Se não desejar, você não precisa passar por todo o ritual tradicional de tomada de refúgio, mas muitas pessoas acham que a cerimônia as ajuda a apreciar melhor o significado real do refúgio. O ritual também lhe dá mais confiança para acreditar que de fato rendeu-se a verdade, mas a não ser que deseje isso em particular. Você não precisa tomar refúgio na presença de um mestre budista, de um monge ou de uma monja. A testemunha pode ser qualquer pessoa que já tenha tomado refúgio, como seu vizinho. Tudo o que a pessoa precisa fazer é recitar os versos do refúgio e você deve repeti-los em voz alta. O aspecto indispensável desse ritual é você ser sincero em relação ao que está dizendo. É claro que a presença de uma testemunha ou de um mestre pode reforçar a sua decisão de estudar e praticar, mas a participação deles não é estritamente necessária. Se preferir, pode tomar refúgio sozinho. Tudo o que precisa fazer é recitar o verso de refúgio na presença de uma imagem de Buda pintada ou esculpida, ou então basta você imaginar que o Buda está à sua frente e mentalmente tomar refúgio nas 3 joias. Deixa eu só fazer algum adendo. Todas as práticas budistas, elas são compostas, obviamente, por esse processo de tomada de refúgio. Então, quando uma pessoa inicia no budismo, ele é convidado a fazer parte de uma cerimônia inicial. Cada linhagem budista, ela tem uma representação de uma pessoa que foi muito importante na história do budismo. Então, existe, por exemplo, o Tsongkhapa, Padmasambhava, Milarepa, o próprio Shakyamuni Buda, que representam, então, várias linhagens ou tradições colocadas dentro. Então, você tem a Gelupa, a Sakya, a Nimpa, a Kagyupa, que são várias linhagens que trazem então os seus representantes, aquele que realmente propagou esses ensinamentos. E eles são muito antigos, tá? Não são pessoas de hoje. Opa, tudo bem? Beleza? Não, Tsongkhapa, ele era extremamente antigo, ele foi o 5º Dalai Lama, nós estamos no 14º, ok? Considerando que cada Dalai Lama viveu 100 anos, em média, vamos colocar assim, 80, né? Então você faz a conta, se ele foi o 5º para o 14º, você reduz quantos séculos realmente o Tsongkhapa existiu. Então cada um deles foi um líder que passou conhecimentos e ensinou as pessoas, ou ensinando sutras, ou ensinando conhecimentos dentro de técnicas de meditação, de controle da mente, do corpo e de outras possibilidades. Então cada prática, cada consciência búdica, ela possui uma tomada de refúgio na qual você se compromete dentro daquela prática. A tomada de refúgio ela tem que ser entendida, ela não pode ser só lida, ela tem que ser entendida e compreendida do porquê aquele texto existe e o porquê que realmente ele carrega uma enorme importância histórica. O budismo não é igual à Bíblia, que você lê e numa interpretação ipsis literis e dane-se e acabou. Não. Cada texto tem uma explicação, cada texto tem uma tradução, cada texto tem uma forma de ser entendida dentro daquela escrita, tá? Então você vai interpretar, vai ler, vai entender, vai conversar com a lama responsável, ela vai lhe corrigir seu entendimento e aí sim você está apto a dar o início àquela prática.
Por isso que as cerimônias longas dentro do budismo, elas são tão importantes. Por quê? Porque quando a gente tem as cerimônias longas, um lama responsável, que geralmente não está aqui no Brasil, mas lamas que vêm dos Estados Unidos, da Europa, eles trazem uma prática tão extensa, tão completa, que eles explicam para você o porquê que existe aquele refúgio, a história daquela prática, quem foi a consciência que realmente está sendo utilizada, como ela foi criada, como foi desenvolvida. Lembrando, o budismo não possui deuses, ele possui consciências. E como se dá essas consciências para vocês entenderem? Siddhartha Gautama estava caminhando com os seus 2 discípulos, Manjurishi e Samantabhadra, que eram pessoas reais, não eram espíritos, beleza? Tem que falar assim para as pessoas. Eram brothers, eram amigos, ok? É que nem Jesus com Pedro e Paulo, beleza? Então, ele estava caminhando e um pescador parou o Siddhartha e falou: prezado, eu recebi a instrução da sua prática, mas ela é tão complexa que provavelmente nessa vida não vou conseguir fazê-la. Se tem como me passar uma prática para trabalhar as minhas enfermidades físicas, emocionais e mentais, corrigir os meus erros, corrigir as minhas interpretações erradas e errôneas sobre a vida, buscar realmente melhorar como um indivíduo? Siddhartha olha para Samantabhadra, olha para Manjurishi e fala: vocês têm como me auxiliar? Samantabhadra então senta e cria uma forma para que a mente desse indivíduo consiga trabalhar elementos considerados de cura para que ele possa sanar as suas enfermidades. Leia-se. Dentro do budismo, muitas enfermidades elas são criadas e desenvolvidas pela nossa própria mente, como visto pelos livros do Zopa Rinpoche. Ele demonstra claramente, dentro dos princípios da medicina tradicional budista, que a mente ela é capaz de criar doenças para nós. Por isso que existem aquelas doenças que nós somatizamos, ok? A somatização dessas enfermidades que originam da nossa mente, da forma como nós interpretamos erroneamente o mundo, dos achismos que nós temos, e a grande maioria aí vive de achismo. Acho que eu estou sendo traído, acho que tem gente falando mal de mim, acho que estão fazendo fofoca a meu respeito. Você sente o mal, você somatiza o mal e o seu corpo ele vai responder por enfermidades. Tem gente, por exemplo, que quando fica nervoso, a pele empipoca. Tem gente que quando fica nervoso, mulheres, por exemplo, podem desenvolver doenças no útero e no ovário. A partir desse momento, naquela época já conheciam essas enfermidades. Então, Samantabhadra passa a criar uma forma de controlar e ajudar a mente dessas pessoas para que se apazigue as emoções e os pensamentos, para que o corpo possa fluir e com isso até gerar longevidade às pessoas. Essa é a ideia. As consciências búdicas, elas se originam pelos nossos pensamentos, pela nossa mente. Imagina o budismo como um grande psicólogo que vai entender a natureza da sua mente, vai buscar corrigir por meio de práticas direcionadas à sua necessidade. E não cultuando um Deus na qual você simplesmente ergue a sua mão e pede: Deus, me dá um carro, Deus, me dá uma casa, Deus, me dá uma mulher gostosa, Deus, me dá um marido bonitão. Não, o budismo não trabalha com isso. O budismo vai trabalhar com a sua mente e como você controla a sua mente para ter uma vida realmente mais correta e longe dos venenos da mente. Nossa ignorância, nossa raiva, nossa inveja, nosso orgulho, nosso apego, a dualidade e outros aspectos. Vocês entendem? Vocês estão de frente com uma das religiões mais impressionantes e que ela é completamente elástica, porque tudo que aconteceu naquela época, e nós estamos falando de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, se repete ciclicamente hoje. Tudo é cíclico. Todos os problemas que aconteciam no passado com os indivíduos ainda acontecem hoje. Só que hoje nós temos um bombardeio tão grande de informações que a deturpação da mente de um indivíduo gerou doenças que naquela época não existia e que hoje as crianças já estão nascendo assim, com desequilíbrios seríssimos emocionais, com desequilíbrios mentais, com enfermidades sérias, em que naquela época você mal via isso. Sabe? É isso que vocês têm que entender. Tudo aquilo que foi aplicado há 4.000 anos atrás,
E cabe exatamente ainda nos dias de hoje como uma forma da gente poder nos tratar, corrigir nossos erros, entender nossas posturas, buscar realmente uma técnica compassiva, que era o que a Bíblia deveria ser, mas que a gente está vendo tanta deturpação com relação à Bíblia, a maneira como as pessoas estão utilizando de uma maneira política a palavra de Deus, as igrejas sendo corrompidas por causa disso, e poder, um poder político, um poder de manipulação de massa, que a compaixão deixou de existir, tornou-se um mecanismo de guerra. Por isso que eu falo, quando a religião ela deixa de nos atender e de nos ajudar, a gente vai buscar outra religião, um outro amparo. Foi exatamente o que eu fiz. E quando eu me deparei com o budismo, eu percebi que eu estava de frente com uma joia raríssima e que aqui no Brasil, infelizmente, é pouco difundido em comparado ao cristianismo, ao catolicismo, ao espiritismo. Façam essa jornada, busquem realmente o budismo tibetano, busquem estudar, busquem ler, façam a sua jornada. Vão atrás, vão nos templos, vão nas sangas, nas comunidades budistas para se informar. Saiam de casa e se movam. Exatamente o que eu fiz. O que eu fiz. Tá? A gente vai seguir daqui a pouquinho, tem como tomar refúgio de forma simples e tem muita coisa legal para a gente discorrer sobre o assunto. E, bom, eu agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina e não substituir. Complementamos para os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou médium, eu não sou dono de terreiro, eu não sou um paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Bom, e para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar qualquer um desses links e vai ser levado a uma pagininha e lá vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem, que nos ajude muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E como eu sempre falei no final da playlist, transforme-se. Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.